Renato Portaluppi não é mais o treinador do Grêmio. E aí? E agora? É oficial, Alberto Guerra conversou com o Renato e logo depois desse papo, sobre o qual falaremos aqui, o Grêmio anunciou nas suas redes sociais, no seu site oficial, que Renato Portaluppi não renovará o seu contrato com o Grêmio. Não foi uma demissão, não foi um desligamento, era aquele contrato clássico que o Renato faz com o Grêmio de 1 ano de duração. Ao final desse contrato, se renova ou não se renova, né? Nunca também tem multa, eles nunca colocam multa nesse contrato, é uma forma de lidar ali um pouco diferente de outros treinadores, pelo menos com o Grêmio, né? O Renato tem isso, então nesse sentido não vai custar nada ao Grêmio, era mais uma questão de definição mesmo. Aí, quero falar um pouco de futuro aqui nesse vídeo, quero entender assim, algumas coisas que vão acontecer agora, quem vai assumir o Grêmio, vou falar brevemente disso aqui também, mas eu acho que ainda tem margem para a gente esmiuçar esse bastidor da saída do Renato, né? Voltar umas páginas atrás do dia D, que foi hoje, né? Tentar entender algumas declarações do próprio Guerra, do próprio Renato, tentar entender esse cenário de um passado recente e de um presente justamente para projetar um futuro. O que eu quero dizer com isso? Para começar a conversa aqui, eu quero dizer que eu torço muito, eu não sei se eu acredito, tá? Eu fico bem na dúvida se eu acredito nisso ou se eu não acredito nisso. Bem na dúvida mesmo. Mas eu torço muito para que 2 mentiras estejam sendo publicizadas neste momento pelo Grêmio, pelo próprio Guerra. E aqui eu não falo em tom de crítica, tá? Porque eu acho que muitas mentiras são necessárias quando se dirige um clube do tamanho do Grêmio, né? Às vezes tu precisa omitir algumas informações e outras vezes tu precisa até distorcer ou mentir. E aqui eu não estou falando de mentiras maldosas, maliciosas ou que vão enganar a torcida por algum motivo escuso. Não, eu falo daquela mentirinha boa, sabe? Quando tua esposa ou teu marido ou um amigo ou uma amiga pergunta, eu tô bem com essa roupa, e de repente tu não tem intimidade, tu fala, não, tá bem, sabe? Talvez não seja um bom exemplo, porque eu acho que é bom tu alertar a pessoa se ela não tá bem, mas, sabe, uma mentirinha simpática, às vezes para dizer que tu gostou de uma comida, gostou do meu sagu? Não, tá ótimo, e pra quê? Tu vai ser indelicado ali, causar uma tristeza na pessoa que te preparou algo com tanto carinho e dedicação, sabe? Esse tipo de mentirinha. E quais são as 2 que eu tô torcendo para que estejam acontecendo neste momento no Grêmio? A primeira, elas estão interligadas, tá? A primeira, eu torço muito para que o Grêmio tenha distorcido ou mentido a informação de que o Renato não quis ficar. Né? Tudo bem, pode ser verdade que ele não quis ficar também, mas a nota oficial do Grêmio no site deu a entender, ou na verdade foi bem clara nesse sentido, que ele só não ficou porque ele não quis. Isso é preocupante. Claro que no fim das contas o resultado é o mesmo, ele sair porque ele quis ou porque o Grêmio quis, né? Mas mais ou menos, cara. Porque se o Alberto Guerra estava até agora querendo contar com o Renato, vendo tudo que a gente viu nessa temporada, não só de um trabalho ruim do Renato, mas que já seria o suficiente, mas até mesmo de postura, de quem não está mais com a cabeça presente no Grêmio, quem está de saco cheio, quem não está valorizando esse cargo tão importante para tanta gente, sabe? Se o Guerra não estava vendo tudo isso e algo ainda dizia para ele que tinha que manter o Renato, seja por uma convicção estranha do trabalho, seja por uma blindagem que ele queria usufruir mais um pouco, cara, não sei, mas se for verdade é assustador, é preocupante, né? Quero crer que foi uma cortesia do Grêmio comunicar dessa forma, porque aí o Renato sai menos desvalorizado dessa história,
Né? Uma coisa é tu dizer, pô, o Grêmio demitiu o Renato, os caras têm a estátua dele, os caras idolatram ele e demitiram. Por que eu, Cruzeiro, vou contratar? Por que eu, Santos, né? Tipo assim, tô sendo simplista aqui na análise, mas é um recado que passa para o mercado um pouco diferente, né? Tu ser demitido ou tu pedir para sair. E eu acredito que o Grêmio possa ter feito isso num comum acordo, que lá em 2021, se eu não me engano, já foi meio assim, e se sabe que na verdade não, o Romildo demitiu o Renato mesmo, mas eu acho que a notícia foi dada de uma forma semelhante. Então eu já quero crer aqui de largada que o Grêmio está sendo apenas cortês para com Renato Portaluppi. E esse segundo ponto que eu torço para ser uma mentira, né, que está ligado muito a essa primeira informação, de quem quis, quem não quis, né, é a que o Guerra deu na coletiva de ontem, pós-jogo, falando que, cara, né, alguém perguntou, tá, mas se ele sair, não estamos atrasados já? Sim, estamos, né? E ele deu a entender, olha, mesmo se o Renato porventura sair, ali ele começou a entregar já um pouco, né? Mesmo se ele sair e tal, não jamais falaria com o Renato, com outros treinadores, tendo o Renato no comando do Grêmio. Cara, que erro. Primeiro que o futebol não funciona assim, né? E eu vou falar pra vocês, tá? Eu me orgulho de algumas qualidades que eu tenho. Talvez não sejam muitas, mas sinceramente, cara, lealdade é um negócio que eu prezo demais. Eu até me decepciono demais com as pessoas, porque eu acho que eu sou muito leal. Cara, se tu me apresentar uma pessoa num churrasco, que eu nem sei quem é essa pessoa, ela for legal comigo, né? 2 dias depois ela falar um absurdo no Twitter sobre o Grêmio, sei lá, e um monte de gente tá lá criticando. Cara, eu não vou criticar, eu vou até talvez tentar defender a pessoa, porque eu tive um contato de um churrasco com ela, pra mim já se criou uma lealdade, sabe? Nossa, imagina expor amigos, expor pessoas que tu tem um mínimo de consideração, ou que tem uma consideração por ti, assim. Sério, sinceramente, eu me decepciono muito com as pessoas, talvez por conta disso. Acho que a minha lealdade é até meio descalibrada, tá? Então eu faço questão de dizer isso porque é algo que eu valorizo demais. Mas eu não vejo deslealdade nenhuma. Tu já começaram a ver treinador se tu sabe que tu não vai ficar com o teu. Né? A gente sempre diz, o Renato foi contatado pelo Romildo tendo o Roger no Grêmio ainda na Série B. E lá o Renato sabia que o jogo funcionava assim. Por que com ele não vai funcionar assim também? Sabe o que é lealdade para com o Renato? E eu espero que isso tenha acontecido e estão apenas, né, nos mentindo, aquela mentirinha boa. Lealdade com o Renato é tu saber lá em setembro, outubro, novembro, ou vá lá, começo de dezembro, que tu não quer mais contar com ele e tu falar para ele: Renato, olha só, ano que vem a gente vai partir para um outro projeto, porque, né, por causa disso, daquilo, né, espero que tu entenda, mas claro que nossa relação continua, né? Tu é um ídolo, as portas estão abertas, aquele blá 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 de sempre. E por conta disso a gente já está fazendo alguns contatos. E inclusive nestes contatos a gente está mencionando o fato de que tu sabe de tudo já, né? Tipo assim, alô, Voivoda, né? O meu sonho, mas que certamente não vem, ou provavelmente não vem. Olha só, sim, não, calma, o Renato está sabendo do nosso contato, tá tudo certo. Isso é lealdade com o Renato. Agora, se tu sabe desde outubro que tu vai trocar de técnico e tu prefere não falar para não interferir na reta final do Brasileirão, que o foco é outro, e tu fica quieto guardando isso e não falando com ninguém, cara, tu não tá sendo leal ao Grêmio, ao cargo que tu ocupa. Porque as coisas precisam de celeridade, precisam de planejamento. Não existe uma empresa falar assim, não, olha só, o que nós vamos almoçar agora? Calma, tem uma venda para ser realizada lá, não posso perder o foco pensando no almoço. Não, cara, tu pode focar nessa venda aqui, mas já pensar que tu vai almoçar depois, não, sabe? Aliás, o mundo exige que tu pense assim, que tu pense na frente, que tu pense em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um pouco assustador pensar que seria verdade, que o Renato não sabia até então que ia sair, ou se queria ou se não queria, e que era ele que ia definir, que o Guerra realmente queria que ele ficasse. E me preocupa um pouco porque tem alguns indícios de que possa ser verdade, cara. Né? Ou que o Guerra foi lá hoje no hotel do Renato só dar um abraço nele? Tomara. Né? Eu acho que o Renato já falava um pouco em tom de despedida, mas pode ser um tom porque ele, Renato, queria sair. E talvez o Guerra tenha tentado forçar a barra para ele ficar. Isso me preocupa. Me preocupa primeiro pelo diagnóstico que o Guerra está fazendo do cenário
E segundo, porque talvez realmente ele não falou com ninguém. E talvez ele estava até hoje lá tentando convencer o Renato. Tá, Renato, vamos lá, fica mesmo ou não fica? Não, Guerra, realmente eu vou embora. Ah, tá, então talvez agora, a gente está entrando aí no meio de dezembro e talvez o Guerra só agora entendeu que o Renato não fica e realmente não falou com ninguém, não pesquisou nada. Isso seria assustador. E eu torço muito, muito para que seja mentira. Para que sejam mentirinhas do bem. Mentirinhas do bem. Não são mentiras que eu estou condenando. Eu tô pelo contrário. Eu estou aplaudindo essas mentiras se elas de fato existiram, né? Primeiro, porque daí o Grêmio parece que está um pouco mais consciente do que está acontecendo, também está agindo de uma forma um pouco mais condizente com o que o cargo exige, com o que a grandeza do Grêmio exige. E segundo, porque também aí tu acaba sendo né, cordial com o Renato ali, tipo, né, faz uma saída um pouco diferente nesse sentido e tá tudo certo. Embora eu achasse que merecia uma coletiva, tá? Acho que isso mostra muito do desgaste do Renato com o Grêmio, com a imprensa, com o cargo, com o Porto Alegre, com tudo que a gente sempre fala, né? Porque, poxa, tu vai sair do Grêmio, tu é o Renato, tu não vai falar umas palavras ali no microfone, né? Isso é emblemático também, mas enfim, sei lá, cada um. E pensando no futuro, agora focando aqui no futuro, né, que é um futuro que eu espero que já esteja sendo desenhado, vislumbrado, planejado há mais tempo, já sabedores de que Renato não ficaria, né, é muito importante que o Grêmio acerte nesse nome. E aí tem muitas possibilidades, né, tipo, pode ser um técnico estrangeiro, um técnico brasileiro, o brasileiro pode ser um cascudo como Tite, pode ser um emergente como Carpini. Cara, eu confesso que o Carpini está fazendo um trabalho tão interessante que eu até eu até fico balançado, mas por outro lado a gente sabe do tamanho que é o Renato e o vácuo que ele deixa ao sair, e a gente sabe que já tentaram o Anderson Moreira quando saiu o Renato, que era o auxiliar do Falcão no Inter, já tentaram Julinho Camargo, que era o auxiliar. Em outra saída tentaram o Anderson Moreira, que era do Goiás, né? Em outra saída do Renato veio o Thiago Nunes, né? Então assim, talvez, por mais que o Carpini me interesse, talvez eu acho que a história está sugerindo que a gente parta para um nome de um pouquinho mais de estofo, né? Para segurar esse rojão que vai ser esse 2025 aí de uma nova era pro tricolor. E o que eu sempre digo, né, principalmente falando de jogadores, mas eu acho que nesse caso pro técnico também vale, é a minha tese, como é que é o nome da minha tese? É a minha tese Fábio Santos, sei lá, um dia eu dei nome para essa tese agora, mas eu não lembro o nome que eu dei para ela, que foi, olha, até não sei se o Guerra não era do futebol do Grêmio na época, tá? Ali 2010, que o Renato chega para assumir o Grêmio, tira do Z4 e leva pro G4. O Grêmio faz uma bela retomada de ano ali, né? Vai para Libertadores e tal. E tava a torcida meio em lua de mel com o time. O Douglas, camisa 10 ali, na primeira passagem dele pelo Grêmio, jogando demais, seleção brasileira até. E o bode expiatório era o Fábio Santos, lateral esquerdo. Vocês lembram disso? Que o pessoal tinha um ranço com o Fábio Santos, pegava no pé dele de certa forma, e foi o que sobrou da temporada boa no final ali, né? Só com ele que tinha bronca ainda. E aí o Grêmio vira pro ano de 2011, primeira atitude do presidente, acho que estava entrando o Duda Kref, mas eu não tenho certeza bem nessa... Enfim, o presidente em questão dispensa o Fábio Santos. É a primeira atitude, assim, meio populista, meio... Ah, tá, é isso que vocês querem? Vamos lá, acabou o Fábio Santos, todo mundo... Êêê! Daí a gente jogou a Libertadores da América com Gilson na lateral esquerda, Gilson e Bruno Colasso, eram os dois laterais esquerdos que a gente jogou a Libertadores. O Fábio Santos foi pro Corinthians ser campeão do mundo, da América e do mundo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tirar o Fábio Santos não soluciona nada. É 20% da solução. Ela só abre caminho para tu trazer alguém melhor e aí sim solucionar. Então, nessa mesma medida, é importante que a direção esteja ciente de que era preciso tirar o Renato. E espero que a direção tenha tirado, né? Que o Renato não tenha saído por conta. Mas, beleza, tiraram. Isso não soluciona a vida do Grêmio. O Grêmio não entra em 2025 melhor porque saiu o Renato. O Grêmio entra
com a brecha aberta para melhorar. Mas agora vai precisar de muito trabalho para de fato melhorar, a começar pela escolha do nome, pelo planejamento estruturado com esse nome, pelos nomes, né, pela limpa que será feita no próprio futebol, no elenco, pela chegada de novos jogadores, por tudo que vai envolver uma grande reformulação do Grêmio em 2025. Então, assim, o caminho está aberto para a gente melhorar se formos capazes, se formos competentes. Mas, assim, embora muito torcedor esteja com alívio, saiu o Renato, sei o quê, esse alívio ele é perigoso, porque não solucionou nada ainda. Nada. Precisa, a partir dessa saída, agora sim, ser solucionado o nosso problema, as nossas questões. Boa sorte ao Renato aí nas novas empreitadas ou no merecido descanso aí, né? Tipo, foi um ano pesado mesmo para todo mundo. Obrigado pelo que ele tentou fazer esse ano, embora muito pouco satisfatório, né? Muito insuficiente, mas segue sendo um ídolo, segue sendo respeitado pelos gremistas, a história dele ninguém apaga, então tudo de bom para Renato Portaluppi, agora longe da arena. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.